Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL. Na aula anterior a gente iniciou ali o aprendizado prático ali da função sum, entre das nossas funções de agrupamento. Agora a gente vai estudar um pouquinho mais ela, mas agora com uma tabela um pouco maior e utilizando outras funções aqui, ó, que é a função in, no caso aqui, ó, misturando um pouco a função sum, função de agregação sum com o operador auxiliar in que a gente aprendeu. Só para ver que a gente vai utilizar o que a gente aprendeu é cumulativo. Então a gente vai utilizar tudo em um momento só. Então, caso a gente não tenha a tabela funcionária, a gente vai importar ela. Então vamos em server, data import, import from self-contained file. Eu vou selecionar aqui a minha tabelinha funcionário. Vamos procurar ela aqui. Funcionário, dá OK. Vamos selecionar o banco de dados, curso e mandar importar. Ótimo, importou pra gente a tabelinha. Opa, será que eu fechei antes de importar? Vamos ver aqui, dá um refresh. Acho que eu fechei antes de importar, hein, pessoal. Não, consegui importar ainda, deu certo. Então vamos lá. Vou dar um select aqui para mostrar o conteúdo. Então tem aqui esses dados, pessoal, são do portal de transparência do estado de Minas Gerais, do governo do estado de Minas Gerais. Então o que a gente tem aqui, só para conhecer a tabela? A gente tem o nome do servidor, o cargo que ele ostenta, a secretaria que ele trabalha, a lotação é o local onde ele trabalha, né? A carga horária dele e o salário. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Adriano Inácio de Carvalho, ele é um profissional de enfermagem, ele trabalha para a Secretaria Hospitalar do Estado de Minas Gerais e ele trabalha mesmo no Hospital João 13º em Belo Horizonte aqui. Então ele tem a carga horária de 30 horas por semana e o salário dele. Só para a gente conhecer a tabela. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Primeiro select. A gente vai somar, olha só. A gente vai somar aqui a coluna sum, na coluna salário, que é essa coluna que a gente tem aqui. E aqui, o que a gente vai usar? Bom, da tabela funcionária, que a gente acabou de importar, e a gente vai usar o in. Olha, a gente vai fazer a somatória, onde o cargo for segundo e terceiro sargento. Então, vamos fechar aqui para executar. Então, ele vai somar aqui para a gente. Fala assim, olha, dentre o cargo primeiro e terceiro sargento, a somatória dá esse valor aqui. Aí você vai se assustar, vai falar, pô, tudo isso? Sim, pessoal, tudo isso. Que a gente somou todos os terceiros sargentos e todos os segundos sargentos, ok? Agora eu quero saber por lotação. Lotação é o local físico de onde trabalha mesmo o servidor. A gente tem aqui, por exemplo, deixa eu dar o select. A gente tem as lotações. Então eu quero saber nessas lotações, ou seja, no local de trabalho, qual que é a soma para saber qual local de trabalho tem assim a maior somatória de valores financeiros aí. Então o que a gente faz? A gente seleciona a coluna como a gente estudou na aula anterior, que é importante, é um macetezinho. Toda coluna que a gente tiver que em conjunto que a gente estiver usando uma função de agregação, o que a gente tem que fazer? Tem que colocar ela no group by aqui. Só lembrando aí. Isso é batata, pessoal. Então ele vai fazer pra gente aqui, ó. Então tá lá, ó. Então tá lá o gabinete, o DRH de Belo Horizonte, unidade acadêmica de Divinópolis, e a somatória de todas as lotações. Vamos fazer por secretaria? Em vez de lotação aqui, ó, vou copiar e colocar secretaria aqui, ó. Secretaria. E vou, como a gente tá falando que é importante, uma coluna que esteja junto com a função de agregação, ela tem que estar na cláusula group by. Vamos selecionar aqui e ele vai mostrar pra gente aqui, ó, a secretaria e os valores aqui, ó. Ok, pessoal? Pessoal, não custa lembrar pra gente não errar mais à frente. A coluna que a gente tiver aqui na função, junto com a função de agregação, que no caso aqui, até deixar ela de outra cor aqui, que no caso é a função sum de salário. Essa coluna que tiver aqui, obrigatoriamente, ela tem que estar na cláusula group by. Aí você vai me perguntar, e se eu tiver mais de uma coluna? Vamos fazer um exemplo? Se a gente tiver mais de uma coluna, essa coluna também tem que estar na cláusula order by. Então vamos ver todos os dados novamente ali.
E agora aqui, o que a gente vai fazer? Ó? Vou copiar aqui e vou colocar, ó, além de secretaria, eu quero saber por carga horária. Mas o carga horária a gente não usou ainda, então eu vou colocar carga horária aqui, vírgula. E como ela está aqui na lista junto com a função, o que a gente tem que fazer? Vim aqui no group by, vírgula, carga horária. Porque ele tem que agrupar por... O segredo é o seguinte, pessoal, eu preciso agrupar. Quando eu utilizo uma função aqui, eu preciso agrupar por todas as colunas que estão no select junto com a função. Se fazer, se a gente levar esse macete, a gente não erra. Colocou as colunas aqui e repetiu as colunas no group by. A função não, pessoal, só as colunas, ok? Então vamos executar. Tá aí, ó. Então ele agrupou pela carga horária e pela secretaria. Ok, pessoal? Aqui, ó, tá um exemplo legal, ó. Então, vamos entender o select que ele fez aqui. Então, na Advocacia Geral do Estado, a gente tem funcionários que trabalham 40 horas por semana, 30 horas por semana, e pelo visto tem uns que não trabalham nada. E aqui a gente tem agrupamento, a soma dos valores recebidos por esse pessoal agrupado aqui. Isso aqui seria legal fazer uma coisa em cima, né? Para entender o que é esse cara aqui. Bom, mas isso fica para um outro momento. Ok, pessoal? Vamos continuar aqui. A gente já tem uma tabela importada que a gente usou nas aulas anteriores, uma tabela em inglês para gente mudar um pouco aí o rumo do select, para não ficar sempre utilizando o mesmo conjunto de dados, usando tabelas diferentes. Aqui tem a mesma coisa. A gente está somando o list price, que é essa coluna aqui. Olha lá, coluna list price. A gente está somando ela da tabela product. Somou tudo. E aqui é a mesma coisa, ó, olha só. Isso aqui é legal. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem a soma. Deixa eu usar a caneta, que isso é importante. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem a soma do list price. List price é o preço de... Deixa eu voltar aqui para explicar direitinho. A gente tem aqui, ó. Agora ficou bom para entender. A gente tem aqui, ó, o standard cost, que é o custo padrão, o custo do produto, quanto que a empresa pagou por aquilo, e o list price é o preço de venda, então quanto que ela pagou e quanto que ela vendeu. Se nós substituirmos o list price e o standard cost, a gente tem o lucro da empresa. Então o que a gente está fazendo aqui? Ó? A gente está somando o list price, olha só, somando o list price, e está chamando de venda. Isso aqui que a gente está fazendo, pessoal, é o apelido, viu? A gente já fez algumas vezes já. Tá só dando esse apelido para a coluna. E a gente está somando o list price e o standard cost aqui, ó. Então a gente vai ter uma soma de quanto a gente pagou nos produtos por quanto a gente vendeu no total. Então vamos fechar aqui, vamos executar essa query. Olha lá, duas colunas. Então eu vendi 219 mil dólares e paguei em todos os produtos 129. Então eu tive lucro. Ok, pessoal? Então a gente consegue fazer essa conta. Olha que legal aqui, ó. Aqui nessa parte a gente tem a mesma coisa que a gente tem aqui. A única diferença é que a gente colocou na linha de baixo. E aqui o que a gente está fazendo? Ó? Uma coisa que é possível de fazer no SQL. A gente está fazendo uma conta. Olha, eu estou pegando a soma do list price menos, o sinalzinho aqui de menos, ó, menos o hífen, menos a soma do custo de compra. Estou chamando de saldo aqui. Vou explicar aqui para não fazer confusão. Isso tudo eu estou chamando de saldo, entendeu? Preço de venda, custo, e eu estou chamando de saldo. Vamos executar? Quando a gente executa, o que a gente vai ter? Olha lá, que legal. A gente tem o preço de venda, o custo e o saldo, um menos o outro. Então a gente teve um lucro aí de 90.380 dólares. Isso aqui é legal que a gente não tinha feito, então a gente consegue fazer cálculos também utilizando a linguagem SQL, assim, quando a gente usa o select. Beleza, pessoal? O que a gente tem para baixo aqui? Aqui, aquilo foi aquilo que eu expliquei. Dependendo a consulta que a gente fizer no SQL Server, ela não funcionou quando a gente
não coloca aqui a cláusula no order by, pessoal. Aqui ele deixou funcionar. Aqui ele deixou funcionar essa parte aqui, ó. Quer ver, ó? Vou comentar essa linha para ele não executar. E aqui, ó. Deixa eu dar um espacinho, pronto. Agora ele executa, vou selecionar. Ah lá, ele deixou executar. Mas a gente sabe que 219 é o preço total e não só dessa bicicleta aqui, ok? No SQL Server não executa essa query, ela dá um erro. Então, quando a gente utilizou aqui, pelo macetezinho das próximas vezes, não vou falar mais, prometo para vocês. A gente usou colunas aqui junto com a função. As colunas têm que vir para cá. Ok, pessoal? Vou executar aqui. Vamos executar. Tá aí, agora sim. A soma disso tudo dá aquele valor. E aqui é a venda por bicicleta e pela cor. A gente somou a bicicleta que foi vendida e a cor da bicicleta aqui. Beleza, pessoal? Bom, essa foi a aula sobre a função sum. Nas outras aulas a gente aprendeu um pouquinho mais sobre as outras funções de agregação. Então, agradeço a atenção de vocês. Vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais.